João. Aleluia. No título da minha Bíblia aqui diz assim: Nicodemos visita a Jesus. Aleluia. Amém? Então, quem trouxe a Bíblia, coloque a mão sobre a Bíblia. E quem não trouxe a Bíblia, coloque a mão no coração, curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar, meu Deus. Que não seja eu, mas seja o Senhor, meu Deus. Que venha, meu Deus, trazer a palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações, meu Deus. E que nada venha atrapalhar, meu Deus. Eu já dou uma ordem aos espíritos malignos, meu Deus, para eles baterem em retirada, meu Deus. Não tirar a atenção do teu povo, meu Deus, para que o teu povo venha se alimentar, meu Deus. E venha entender que nós temos que ser espirituais a cada dia, em nome de Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus. Ou seja, a palavra Rabi significa mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então veja que esse homem Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Ele era um dos principais dos judeus, mas repare que ele foi à noite. Por que à noite? Porque ele pregava o que ele não vivia. Ele era um doutor da lei, mas ele não tinha o que? O Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Então ele estava o que? Com a Bíblia em mãos, mas estava cego, como a própria palavra de Deus diz, que um cego não pode guiar outro cego. E ele foi ter a noite com Jesus, por quê? Por causa dos seus companheiros e do povo também, que ia ver aquele homem pelo dia, indo a quem? A Jesus. Então ele foi escondidinho à noite, para poder chegar ao mestre. Mas é aquela coisa, a gente pode se esconder, mas de Deus ninguém se esconde. A gente pode ir para debaixo do mar, a gente pode ir debaixo da terra, a gente pode subir ao céu, a gente pode ir para onde for, e a gente não consegue se esconder de quem? De Deus, dos olhos de Deus. Então aquele homem, ele teve sede de quê? De saber quem é Jesus, de conhecer as coisas de Deus. E uma coisa que ultimamente eu percebo, e Deus vem mostrando na igreja dele, que somos nós, é que o povo não está tendo essa sede de buscar a palavra de Deus, de se alimentar mais da palavra de Deus. Está tendo muita contenda dentro da obra de Deus, e contenda é do diabo. Onde há contenda, o Espírito Santo não habita, ele não está. Então a igreja de Cristo, nós, começa por mim, começa pela pastora, pelo marido dela, temos que se consertar. A nossa casa tem que estar consertada. Eu lembro que Ezequias, ele recebeu uma notícia. Está lá em Isaías 38. Eu vou até abrir, me deu, eu tenho que abrir. Né? Não vai fugir da palavra aqui não, meus irmãos. Apenas está baseado no contexto da palavra de Deus. Então, em Isaías 38 diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então os profetas de Deus estão no altar, sendo profeta de Deus, sendo boca de Deus, e dizendo a mesma coisa que foi dito para esse rei Ezequias. Então que a gente tem que fazer o que? Consertar a nossa casa. E a nossa casa começa aqui dentro, ó. O templo do Espírito Santo. A gente tem que consertar, a gente tem que saber o que é que está atrapalhando a nossa busca diante de Deus. O porquê o milagre não está acontecendo na nossa vida, porque a bênção não está sendo alcançada, porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz lá em Deuteronômio 28, versículo 2, que a gente não precisa o que? Correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que nos alcançam, mas para isso acontecer, temos que estar atento à voz de Deus, obedecer e cumprir os seus mandamentos.
Então veja que Ezequias, ele recebeu uma notícia, não foi de um médico, não foi de um homem, ele recebeu a notícia do próprio Deus, apenas usou um homem para poder comunicar. Então a igreja de Jesus tem que estar consertada, porque se não tiver consertada, não sobe. Sobe, pastora? Não sobe, fica aqui e vai ser o que? Atormentado pelos demônios. Então a gente tem que parar de ser meninos, parar de mimimi, parar de ser aqueles crentes Nutella, deixar de ser aqueles crentes miojo que quer as coisas em 3 minutos e 5 minutos. Que a gente pega um miojo que não traz benefício nenhum para a nossa saúde, mas a gente coloca ali aquele macarrão e daqui a pouco 3 minutos, 5 minutos já está pronto. Bem assim é o crente, ele quer que Deus atenda ele em 2 minutos, em 3 minutos, e não é assim. A gente tem que buscar, a gente tem que botar o joelho no chão e temos que clamar e esperar o tempo dele, porque Eclesiastes 3 diz, versículo 1: abaixo do céu há tempo para todas as coisas. Então, aquilo que vocês vieram buscar essa noite, ou aquilo que também vocês já vêm buscando há muito tempo, e vocês ainda não alcançaram, creia, confie na mulher de Deus que está aqui, no homem de Deus e naqueles que também vem a esse altar para trazer algo da parte de Deus para vocês, e creia que no tempo de Deus, o que vocês tanto pedem, Deus vai realizar. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. E aí ele disse: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então ele se virou para a parede e ali ele relatou a Deus que ele andou retamente diante de Deus. Quantos crentes hoje podem chegar e fazer uma oração dessa diante de Deus? São poucos que podem chegar diante de Deus. Lembra, Deus, que eu andei retamente diante do Senhor, fiz algo bom aos seus olhos. E porque hoje eu estou recebendo essa notícia que eu estou com uma doença, que eu estou com algo que só a tua glória, a tua misericórdia para poder me abençoar, para me curar. Mas esse homem, ele não esmureceu. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, aí Deus usa de novo o mesmo profeta, a mesma boca para agora dar a boa notícia. Primeiro veio a má notícia, mas aí o nosso Deus, ele é maravilhoso. E aí diz, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. Esse rei da Assíria era o rei mesmo lá, o perturbado, usado pelo diabo que perseguia o povo de Deus. Mas esse rei da Assíria hoje, para nós, representa Satanás, o diabo, que ele tenta de todas as formas querer abater o ser humano, abater o Filho de Deus. Mas se a gente está firme na rocha, que é Jesus, não tem Satanás, não tem inferno, não tem macumba, não tem nada que possa nos derrotar, porque o nosso Jesus, ele disse lá em Romanos 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? E ele ainda diz, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, ou seja, Deus está dizendo o quê? Que está livrando a gente das mãos do diabo, a ti esta cidade. Ele também está livrando a gente desta cidade, e defenderei também esta cidade. Ele está defendendo esta cidade, amém? Só um exemplo aqui, por isso que eu fui para Isaías. Voltando para a palavra, continuando diz, a isto respondeu Jesus, versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a gente, igreja, já nascemos de novo. E o que é nascer de novo? É nascer do Espírito de Deus. Ou seja, o pecado tentou maquiar a nossa comunhão com Deus. Mas aí a gente fez o quê? A gente se batizou e ali a gente se transformou em uma nova
criatura, ou seja, os pecados que a gente cometeu, tudo que a gente fez ficou para trás, no mar do esquecimento. E assim que a gente sai daquela água, a gente já se torna uma nova pessoa. E é tão lindo e maravilhoso que meu filho fez 12 anos em novembro agora que passou, e ele se batizou com 12 anos de idade no dia 25, no Natal. Então é maravilhoso quando a gente se batiza, porque Deus fala a mesma coisa que ele falou para Jesus: esse é o meu filho amado, que a minha alma se compraz, ou seja, a minha alma tem prazer. Então Deus tem prazer na sua e na minha vida. Não esmoreça, independente da situação que vocês passaram ou estejam passando, creia, confie em Deus. Eu vi essa mocinha aqui, que eu não sei o nome dela, chorando, mas eu vi que o choro dela foi de alegria, porque ela sentiu a presença de Deus. Eu tive a oportunidade de orar, e depois dessa oração vi essa menina em lágrimas. Mas por quê? Porque o Espírito Santo tocou na vida dela ali. E eu não sei o que ela está passando, mas Deus sabe o que ela está passando. E se ela estiver atenta ao que ela estiver buscando, ela já recebeu essa noite em nome de Jesus. Não só ela, como todos vocês que estão aqui, amém? Porque Deus jamais ia me trazer de Aracaju para estar aqui, para poder estar falando algo que não vem da parte dele, sim o que está escrito. Eu estou falando o que está escrito aqui. E continuando diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja, um homem entendedor da palavra, um doutor da lei, tinha o anel no dedo, o cara era mestre, mas ele nem sabia o que significava nascer de novo. E quantas pessoas que desceram as águas e ainda não sabem o que é o nascer de novo? Tem muitos que acham que realmente se batizou, mas só tomou um banho, como a gente toma um banho no chuveiro. Por quê? Porque não aceitou o batismo. Mas não foi o pastor, não foi o diácono, não foi quem foi lá fazer o batismo dele ou dela que não fez conforme está na palavra. Foi ele ou ela que não aceitou aquele batismo. Ou seja, se eu bebia, eu não tenho que beber mais. Se eu fumava, eu não tenho que fumar mais. Eu tenho que o quê? Ser uma nova criatura. O que era passado é passado, o que ficou para trás ficou para trás. Se eu xingava, eu não tenho que xingar mais. Se eu amaldiçoava, eu não tenho que amaldiçoar, porque agora minha boca, minha vida é cheia de bênçãos. Então eu tenho que abençoar e não amaldiçoar. E continuando diz: respondeu Jesus. É Jesus novamente, com a calmaria dele, com a mansidão dele, vai lá e responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, é coisa séria. A igreja tem que estar atento, porque senão vai ficar aqui nessa terra. Para entrar no reino de Deus, não pode estar de qualquer jeito. E tem pessoas vivendo dentro da obra de Deus de qualquer jeito. O pastor está ali falando, está pregando, a pastora, enfim, o evangelista, até uma criança é usada para a gente. E a gente está ouvindo e está fazendo de conta que não está nem aí. Mas no dia da porta não entra. Ele vai dizer o quê? Eu não te conheço, arreda-te, porque eu não te conheço. E isso vai ser uma coisa horrível para gente, para aquelas pessoas que rejeitar esse Deus, rejeitar a salvação, e ouvir isso e dizer: vocês serão lançados no fogo eterno, com enxofre, com os demônios, com Satanás, com o diabo. Porque a porta, ela é estreita e cada vez mais ela está se estreitando. E muitos não estão percebendo, estão despercebidos. Ficam aí brigando pela política, brigando por isso, por aquilo. Mas se esquece que o dono de tudo é Deus. O que tem domínio sobre a minha e a sua vida e sobre tudo é Deus. Ele disse para a gente... Aqui eu acho lindo essa passagem, esse versículo, e a igreja conhece Jesus. É 2 Crônicas, se eu não me engano aqui, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar, se humilhar, já foi fala aqui hoje, a pastora, Deus usou ela aqui, ela citou uma pessoa da Bíblia chamada Jó, que ele se humilhou, ele colocou a cara no pó, ele se sujou de cinza, ele rasgou suas vestes com indignação pela situação que ele estava passando, não com indignação contra Deus, porque tem pessoas colocando Deus na parede, porque pregadores que não têm conhecimento da palavra ficam ensinando as ovelhas a botar Deus na parede. E quem somos nós para colocar aquele que é o nosso dono na parede, aquele que nos escolheu? Porque não foi a gente que escolheu ele, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos amou e continua nos amando. Então ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E qual é essa terra que ele quer sarar? O nosso coração. Porque tem pessoas indo para o inferno por causa de uma mágoa. Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, o pai, o filho, a mãe, o marido com a esposa, e estão ali intrigados, só sabe eles e Deus. Mas o pastor que está aqui, Deus mostra o que está acontecendo, e aí Deus vai e fala na palavra, e aquela pessoa está entendendo o que Deus está falando. Ah, mas eu não quero falar com ela, ah, mas eu não quero falar com ele. Isso é um papel de um cristão, meu irmão. As coisas velhas ficaram para trás. Aí está mostrando ser um cristão o quê? Carnal. Não está mostrando ser um cristão espiritual, que é aonde vai entrar aqui a palavra. Porque a igreja de Cristo hoje ela está dividida entre os carnais e os espirituais, entre os convencidos e os convertidos, entre os salvos e os não salvos. Porque tem pessoas que se acham que está salvo e não está, e tem outros que estão e não sabem que estão. Tem isso aí também. Aleluia. E aí ele diz, respondeu, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí agora eu vou para Gálatas. Vocês não precisam abrir, é só prestar atenção que o Espírito Santo está falando e está nos guiando. Gálatas, capítulo 6, 5. Gálatas 5. Glória a Jesus. Gálatas 5, aqui no versículo 19. Aqui falou que aqueles que é da carne é carne. Então vamos ver quem é as pessoas, quais são as obras daquelas pessoas que estão o quê? Na carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Veja que a lista é grande. Quem está na carne, mas ele se acha o levita da casa de Deus, ele se acha o diácono da casa de Deus, mas ele está o que? Na carnalidade, ou seja, ele ainda está praticando o pecado. Ele não largou o pecado, ele continua grudado com o pecado e o pecado grudado com ele, porque nós somos pecadores mesmo estando com Cristo. Porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Está escrito na primeira carta de João, na primeira epístola. Então a gente não pode dizer que não tem pecado. Nós temos pecado, mas uma coisa é a gente ser pecador e outra coisa é a gente continuar pecando, ou seja, vivendo o pecado. Tem que deixar, tem que largar tudo. E continua a lista: invejas, bebedices. Quantas pessoas muitas das vezes está aqui no culto maravilhoso desse e depois que sai daqui vai beber? Mas o que é que tem? Um copinho, uma cervejinha só, um copinho de vinho, enfim. É só um pouquinho, ninguém está vendo mesmo, a pastora não está vendo, o pastor não está vendo, mas aquele que vê tudo está vendo o que você ou eu estou fazendo. Porque o crente de verdade não é o crente que está aqui dando glória, aleluia, ouvindo a palavra. O crente de verdade é aquele que está sozinho, aonde ele está e Deus está ali olhando ele. Esse é o crente de verdade, é o verdadeiro. Por quê? Porque aqui eu posso fazer um teatro, eu posso maquiar, eu posso mostrar ser de Deus sem ser de Deus, mas
a pessoa vai mostrar que é de Deus com as suas atitudes aí fora, na sua casa. Ao homem que respeita a sua esposa, que honra a sua esposa, a esposa também que honra o seu marido, os filhos, que busca consertar a vida da família. Então vai mostrar o exemplo. As próprias pessoas da família vão observar: poxa, aquele homem, ele era tão ignorante, ele era tão agressivo, e hoje ele está diferente. O que foi que aconteceu? Aquela mulher, ela só vivia por aí perambulando, mas hoje ela está diferente. Até as vestimentas, o falar dela, o jeito dela está diferente. E o que é isso? O brilho do Espírito Santo, porque aquela pessoa deixou e está deixando Deus trabalhar na vida dele, ou seja, se esqueceu das coisas passada que ficou para trás. Aí continuando: bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está escrito aqui, ó. Se a gente continua praticando essa lista de pecados, nós não entraremos aonde? No reino de Deus. Aí quem está em espírito é do Espírito. Aí agora vamos ver o fruto do Espírito, quem está realmente em Espírito. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem os frutos do Espírito Santo, que são 9. Aquela pessoa, ela ama, aquela pessoa, ela tem paciência, ou seja, ela é longânima, aquela pessoa, ela é bondosa, aquela pessoa, ela é mansa, ou seja, é totalmente diferente. Eu trabalhei com uma pastora. A pastora, ela era um pouco já do ser dela mesmo, ignorante, aquela coisa toda. Mas quando ela passou a trabalhar comigo, que eu auxiliava ela, o Espírito que está em mim, e Deus já me deu essa mansidão, já me deu essa calmaria, essa paciência, já é de natureza. Então Deus começou a trabalhar na vida dela, que a filha dela estranhou. Disse: mãe, realmente é a senhora, não está parecendo ser. E ela é pastora, pregadora da palavra, mas Deus através de mim trabalhou na vida dela. Hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. A ignorância acabou, a rudez dela acabou. Por quê? Porque Deus foi o quê? Trabalhando. Quando a gente deixa Deus trabalhar, então Ele faz a transformação completa na nossa vida. Amém? E voltando para a palavra, versículo 7 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então Jesus disse: você mestre não sabe o que fazer, como fazer? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Então, quantas vezes a gente está pregando a palavra, mas a pessoa ali na cadeira aí não está aceitando o que está sendo pregado, o que está sendo falado, não está acreditando no testemunho que está sendo relatado na palavra de Deus. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais. Então, eu só posso falar com alguém das coisas celestiais se essa pessoa tiver o quê? Em espírito. Porque se essa pessoa está na carne, eu vou falar, eu vou gastar 1 hora, 2 horas, e essa pessoa não vai compreender o que eu estou falando. Um exemplo: se eu chegar para a igreja e falar, eu vou fazer uma pergunta aqui: how are you? Alguém pode até saber me responder, mas muitas das vezes a pessoa não vai saber o que é how are you. Eu estou fazendo uma pergunta em inglês, que significa o quê? Como vocês estão? E aí vocês iam ter que me responder I'm fine, thank you. Ou seja, eu estou bem, ou eu vou bem, obrigado. Então, por que eu dei esse exemplo?
Quem está na carne não tem como entender o que é do Espírito. Então essa linguagem que eu acabei de citar, que é uma língua inglesa, se vocês não sabem, vocês vão ficar, ok, o que é que ele está falando? Ou seja, se você não entende o idioma, como é que você vai entender, como é que você vai interpretar? Então, para a gente entender o idioma celestial, a gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, em espiritualidade, em espírito, porque quem é do Espírito está no Espírito, quem é da carne está na carne. Quem deu para compreender? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí diz, ora, versículo 13: ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E quem é esse Filho do homem? O nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que ele não vê a hora de vir buscar a sua igreja imaculada e remida pelo sangue dele. E aí diz, e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Veja que Moisés, ele levantou uma serpente. A gente pode ver rapidinho aqui, Números 21. Números 21 diz assim, ó. E o povo falou contra Deus. Falou contra quem? Contra Deus. E contra Moisés. Quantas pessoas estão falando contra Deus e contra a pastora? Contra o diácono, contra o homem ou a mulher de Deus? Porque aqui estavam falando contra Deus e contra Moisés. E Moisés estava representando quem? Deus. Nós estamos representando quem? Deus. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto. Ou seja, o povo começou a murmurar. E os crentes de hoje não é diferente. Os crentes de hoje continuam murmurando. Claro que toda regra tem sua exceção, não pode generalizar, não pode dizer que são todos, mas muitos só sabem murmurar, como esse povo aqui murmurou, dizendo que Deus levou eles para morrer no deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze. Então, e continuando, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então hoje a gente tem que olhar para quem? Não é para a serpente, é para Jesus. Ou seja, se você precisa da cura, olhe para Jesus e Ele lhe cura. Se você precisa de uma bênção financeira, olhe para Jesus, porque Ele é que multiplica, como Ele multiplicou nos pães. Para a gente finalizar, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a luz é quem? Jesus. Porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Ou seja, quem pratica o mal está aborrecendo Jesus, e não se chega para a luz, ou seja, não se chega para Jesus, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, ou seja, de Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então a gente tem que continuar o quê? Firme na presença de Deus, e saber que Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, porque Deus nos amou e continua nos amando. E que a gente não venha ser uma igreja carnal, e sim uma igreja espiritual. Amém? Quem gostou da palavra, dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. E essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para estar compartilhando. Tinha mais coisa para falar, mas a gente tem que também ter o discernimento que
vocês têm que ir para suas casas, enfim, amém? Mas tinha mais coisa ainda para completar, mas tá bom por aqui. Eu agradeço por essa rica oportunidade e que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês, esse ministério, a vida da pastora. Agradeço a pastora, ao esposo dela, seu Antônio, a pastora Val, a todos que me receberam, né, com todo o carinho, com todo o amor, e que espero que eu possa voltar outras vezes aqui também para estar compartilhando novamente as boas novas do Senhor Jesus. Amém?